Vamos lá, quarto ano? Continuando aqui então na nossa aula, segunda parte das grandes navegações. Nós já falamos dos motivos, falamos o que eles buscavam. Vamos falar um pouquinho sobre o sentido, para onde que foi isso, né? Pessoal, a gente tem que entender uma coisa. As pessoas de 500 anos atrás não tinham o mesmo conhecimento que nós sobre o planeta, sobre o mundo, sobre as coisas. Eles não sabiam o formato do nosso planeta. Mas eles tinham uma ideia de que era possível chegar à Índia por mar, dando a volta na África. Muitos acreditavam que o Oceano Atlântico ele era um oceano fechado, ele não se encontrava com outros oceanos. Os portugueses vão tentar contornar a África e vão acabar conseguindo, porque descobrem que o Oceano Atlântico se encontra com o Oceano Índico, né? A África ela tem um final lá no sul dela, você contornando ela é possível chegar até a Ásia, né, pessoal? Então vamos lá. Portugal inicia sua expansão marítima no norte da África, na região do Marrocos. Em 1415, uma cidadezinha chamada Ceuta, no Marrocos, foi a primeira conquista de Portugal fora do seu território, né? Portugal estava lá de boa, conquistou uma região longe de Portugal, além mar, né? Pegaram seus navios, navegaram, desceram no Marrocos, combateram, lutaram, tomaram aquela região do Marrocos. Depois disso, eles passam a dominar algumas ilhas, né? 3 anos depois, eles chegam na região dos Açores, depois em Cabo Verde, algumas ilhas que estão ali próximo à África, no Oceano Atlântico, né? Depois Portugal começa a tentar contornar o continente africano. Pessoal, quando nós falamos em grandes navegações, nós falamos que foi mais de 150 anos. Mas Portugal descobria mais de 200 quilômetros de costa, né, de litoral africano por ano. Cada ano Portugal descobria uma região 10 vezes maior do que o próprio país. Eles começaram a conhecer terras e terras e terras. E quando Portugal ia conhecendo essas novas regiões na África, eles faziam comércio. Eles compravam muitos produtos que tinham na África. Sal, os africanos tinham muitos escravos lá que já se faziam comércio de escravos. Ouro, o marfim, que são aquelas garras dos elefantes usadas para fazer artesanato, para fazer joias, né? E a pimenta, malagueta, é uma pimenta africana. O açúcar era um produto que se produzia na África. Então Portugal começa a ganhar muita grana, começa a ganhar muito dinheiro ao descobrir essas regiões que até então os europeus não conheciam e pegar esses produtos e vendiam na Europa, né? Pessoal, em 1434, né, 19 anos depois que eles começaram as grandes navegações, Portugal consegue ultrapassar o local que naquela época considerava-se o fim do mundo. Considerava a região mais distante do mundo, o Cabo Bojador. Se você pegar o seu mini atlas, aí quarto ano, e se você abrir na página 8 e 9, esta página aqui, você vai ver, né, as setinhas mostrando o sentido da navegação dos portugueses, né, de verde, principalmente contornando a África, e depois dos espanhóis chegando à América e vão conseguir contornar a América, né? Espanhóis e portugueses foram os dois principais países, mas Portugal foi muito primeiro. A primeira conquista da Espanha aconteceu 77 anos depois da primeira conquista de Portugal. Os portugueses foram muito primeiros, né? Então, em 1434 eles atravessaram o fim do mundo, que na época achavam que aquela região não tinha mais nada. Eles ultrapassam, eles percebem que existe sim terras, povos vivendo e muita coisa lá. Em 1488, pessoal, 1488, os portugueses conseguem contornar a África. O navegante Bartolomeu Dias, um dos maiores navegadores portugueses,
consegue fazer o périplo, consegue contornar o sul da África. Ele é o primeiro europeu a navegar no Oceano Índico. Ele volta para Portugal com a notícia de que sim, é possível dar a volta na África. Ele faz um caminho lá interessante. Tem alguns historiadores que acreditam ser o Bartolomeu Dias talvez o primeiro homem a chegar ao Brasil, talvez o primeiro português a chegar até a América, até talvez antes de Colombo, a gente não sabe, né? São só especulações. Mas ele quem vai ensinar o caminho para os outros navegadores portugueses conseguirem chegar até o destino que era as Índias. 10 anos depois que o Bartolomeu Dias consegue contornar o sul da África, o navegador Vasco da Gama, o nome dele era Vasco da Gama, é o nome do time de futebol, foi o primeiro português a chegar à região das Índias. Ele chegou onde hoje é a Índia mesmo, né? E cara, quando o navio do Vasco da Gama chega lá, eles fazem comércios, trocam algumas coisas e ele volta, né, para Portugal. Essa volta dá muito dinheiro para os portugueses. Encheram os navios lá com pimenta, com especiarias, com roupas de luxo, com perfumes e voltam para a Europa e vendem aqueles produtos e muito dinheiro foi ganho ali entre os portugueses, né? 2 anos depois, né, da chegada do Vasco da Gama às Índias, Pedro Álvares Cabral faz a primeira viagem oficial. Interessante falar isso, né? Ah, o Cabral foi o primeiro europeu a chegar ao Brasil? Não, nós sabemos que outros navegantes chegaram ao território onde hoje é o Brasil meses antes de Cabral. É o caso dos navegantes Francisco Pinzon. Só que existe também um monte de historiadores sérios que afirmam que um outro navegante português, o Duarte Pacheco, fez uma viagem secreta, por isso não se tem muitos documentos, ao Brasil antes do Cabral. Mas o Cabral foi a primeira viagem oficial. Tinha um funcionário do rei, um escrivão. O que faz o escrivão? Ele escreve. Tinha um escrivão do rei que estava lá para registrar tudo que se fazia. Então, primeira viagem oficial, o Brasil chegou aqui em 1500. Só que os portugueses, eles não pararam aqui, né? Em 1511 chegaram à região de Malaca, hoje é a Malásia, e na região do Sião, que hoje é a Tailândia. Em 1513, os primeiros europeus a chegarem à China. Em 1543, os primeiros europeus a chegarem ao Japão. 1547 foram os primeiros europeus a chegarem à Oceania, na Papua Nova Guiné. E, então pessoal, perceba que os portugueses foram o primeiro país do mundo a unir 3 continentes. A viagem do Pedro Álvares Cabral, ela uniu, quer dizer, 4 continentes. Pedro Álvares Cabral sai da Europa, passa no Brasil, contorna a África, chega até a Índia. Primeira viagem do mundo que ligou 4 continentes. E os portugueses estavam na frente, né, muito na frente dos outros países. Durante esse período, os portugueses ficaram muito ricos e poderosos, já que eles faziam comércio, já que eles trocavam os produtos, né, com os povos nativos das regiões que eles chegavam. Um exemplo, pessoal, Portugal ia dominando algumas regiões e criava cidades, criava fortalezas, criava pequenas vilas. Portugal criava colônias. O que é uma colônia? Colônia, pessoal, a palavra vem de povoamento. Por isso que você usa a palavra colônia para falar de colônias de abelhas ou colônias de formiga. Portugal, para facilitar o contato dessas regiões tão distantes como o Brasil, a Índia, suas colônias na África, vai fundando algumas cidades. Portugal passa a controlar algumas regiões que eram muito distantes do seu país. Eram regiões muito distantes de Portugal. Eram regiões em outros continentes, em ilhas. Portugal vai dominando essas regiões e vai
controlando essas regiões, impondo o seu modo de vida. O Brasil foi uma colônia de Portugal. Um dos motivos pelo qual nós falamos o português, pelo qual nós temos o nosso modo de vida, foi porque quem dominou essa área que hoje é o Brasil por mais de 300 anos foi Portugal. Quando Portugal não tinha dinheiro para fundar cidades, vilas, porque pensa, o território que eles descobriram é gigante, gigante. Se eles fossem fazer uma cidade em cada região, eles iam ficar pobres, né? Não ia ter mais dinheiro para nada. Eles faziam feitorias. O que é uma feitoria, pessoal? É uma espécie de armazém, é uma espécie de fortaleza que serve para defender o território, mas também uma espécie de armazém para você fazer comércio. Portugal deixava 20 soldados numa região, aquelas pessoas tinham que fazer comércio com os povos nativos, aprender a língua, trocar alguns produtos. Daqui 3 a 4 meses passava um outro navio português para abastecer, pegar os produtos que tinham sido juntados ali e levar para Portugal. Era como se fossem estabelecimentos comerciais, né? Portugal fazia um monte de feitorias, um monte delas, para ficar mais fácil, para ter postos de contato.